finalmente aconteceu a tão aguardada cerimônia do Oscar e, como em toda premiação, não podia faltar polêmica, injustiça e roubo, porque sim, Fernanda Torres foi roubada, não só ela, como Demi Moore também, tá? E hoje, então, vou comentar aqui com vocês os principais acontecimentos, as principais polêmicas, né, o que viralizou mais aí nas redes sociais dessa 97ª edição do Oscar. Vou começar com a abertura porque já aqui no comecinho a gente tem uma polêmica, tá? A gente teve uma performance belíssima da Cynthia Erivo com a Ariana Grande. Nossa, assim, impecável, não tem como colocar um defeito nessa apresentação das duas. As duas lindíssimas, o vestido da Ariana tava maravilhoso, nossa, assim, sem defeitos mesmo, impecável. A grande questão aqui foi que a academia, né, a organização do Oscar, resolveu remover as performances dos candidatos à melhor trilha sonora original. Então, nenhum artista que tinha uma música ali na trilha sonora de um filme, ou no caso dos musicais, né, que são os próprios atores que cantam as trilhas sonoras, nenhum deles ia se apresentar ali no palco com essas músicas. Eles resolveram remover, não ia ter essa parte. Sendo que, pelo menos pra mim, a parte da música ali é uma das mais legais. A gente teve ano passado, né, a performance do Ryan Gosling com a música do Ken, que, nossa, assim, foi um dos melhores momentos da premiação, muito icônico, e eles simplesmente resolveram tirar. A justificativa oficial para essa remoção é de que eles queriam focar mais no processo criativo, né, nos compositores, produtores da música, e não tanto em quem estava performando ela, né? Mas também eles falaram que era uma questão de tempo, porque eles queriam, o apresentador até fala um pouco sobre isso, né, tipo, da premiação sempre ultrapassar o tempo. Então eles falaram que eles queriam usar esse tempo das apresentações para homenagear e para falar sobre os incêndios que aconteceram, né, e homenagear, no caso, os bombeiros, enfim, pessoas que trabalharam nesses incêndios. Então seria uma questão de tipo, vamos tirar o tempo das apresentações para usar aqui. Então essa foi a justificativa oficial, mas corre o boato de que, na verdade, essa foi uma estratégia usada para o elenco de Emília Pérez não se apresentar com as músicas do filme. E sendo sincera, gente, eu não duvido disso, tá? E na verdade eu acho mais interessante acreditar nessa versão, né? Só que aí pegou muito mal, porque no final das contas a gente teve ali a Ariana e a Cynthia, que são de Wicked, e elas tiveram um grande momento no palco, né? Então, tipo assim, só as duas tiveram esse momento e o resto, né, dos outros cantores, outros atores que tinham suas músicas indicadas também, nenhum deles teve outro momento assim, né? Então ficou um climão. Ainda falando sobre essa parte musical, né, a gente não teve as músicas originais performadas, mas tivemos outros números musicais. Um deles foi a performance da Alissa com a Doja Cat e com a Ray, que, meu Deus, eu tava muito ansiosa, só que o grande plot twist foi que elas não performaram Born Again, elas cantaram ali um tributo aos filmes, né, a franquia James Bond, então cada uma cantou uma música e fizeram esse tributo que, pelo que eu li, assim, a maioria das matérias que eu li criticou bastante, falou bem mal, que tipo, que não foi um tributo bom, que foi desnecessário. Algumas falavam que somente a parte da Ray tinha sido boa. E assim, como Blink, eu amei a Alissa, ela tava belíssima, tanto no tapete vermelho quanto no tributo. Achei que ela serviu, que ela entregou. Mas enfim, né, não tem como agradar todo mundo. O importante é que ela me agradou, eu amei. Mas não vou mentir que eu preferia muito mais que fosse uma performance de Born Again, né? Mas enfim, pelo menos teve alguma coisa. Mas vamos voltar pra abertura então, porque a gente ali no começo também teve um outro momento que eu achei péssimo. A gente sabe que essas premiações americanas, principalmente, tem ali uma grande introdução, um monólogo do apresentador, né, que costuma ser um momento bem constrangedor. Eu acho o humor deles péssimo, que não tem graça e que, na verdade, geralmente é bem ofensivo. E o apresentador desse ano fez tantas piadas de mau gosto que, gente, eu até perdi as contas, mas vou destacar algumas aqui pra vocês que eu fiquei, assim, chocada. Começando com o que ele falou sobre Ainda Estou Aqui. Nessa parte, ele estava falando sobre cada um dos filmes que estava indicado na categoria principal, né, de melhor filme, e na parte de Ainda Estou Aqui, ele falou que é uma história sobre uma mulher que segue em frente sozinha, né, após o desaparecimento do marido, e que a esposa dele gostaria que acontecesse o mesmo com ele. Sendo que Ainda Estou Aqui não é sobre um desaparecimento qualquer, de um cara que fugiu, não. Ele é sobre um homem que foi sequestrado, torturado e morto durante a ditadura militar no Brasil. Então, assim,
péssimo gosto, não é possível que acharam de bom tom fazer essa piada. Outra coisa que também não tem como eles terem achado de bom tom foi numa parte que ele fala sobre o uso de inteligência artificial, né, criticando os filmes que usam e tudo mais, e falando que ali na premiação eles não usam isso porque eles usam trabalho infantil, pelo amor de Deus, gente. Teve uma parte também que ele menciona o cancelamento, né, da Carla Sofia Gascon por conta dos tweets dela, ofendendo várias minorias, e a Carla tava lá na plateia, né, então foi um momento, assim, bem constrangedor também, que dava pra gente ouvir o riso da plateia, que era um riso, assim, de nervoso até. E essa questão da Carla eu acho bem complicada, bem delicada, porque, igual eu falei, ela ofendeu 1 milhão de minorias. Tipo, todo mundo que tinha pra ofender, ela ofendeu. Foram tweets, né, pra quem não sabe, foram resgatados aí vários tweets dela falando sobre várias minorias, ofendendo mesmo. E são tweets que não são tão antigos, assim, sabe? Tipo, não são de 10 anos atrás, são tipo de 3 anos, de 2 anos atrás. Então, uma coisa que eu acho que é realmente complicada é que, sim, ela falou muita coisa errada, mas a gente sabe que tudo só tomou essa proporção e ela só está sendo cancelada dessa forma porque ela é uma mulher trans. Se fosse ali um homem cis que tivesse falado tudo isso e coisas até piores, iam passar pano, sabe? Ele ia passar pelo red carpet, a Carla Sofia nem passou, né? Ela chegou direto para a premiação. Então eu tenho certeza que se fosse em outra pessoa, se fosse um homem cis que tivesse falado, era outro tratamento que ele ia receber. Enquanto no caso dela, o que aconteceu não foi nem só isso de tipo, ela não passou no tapete vermelho. Não, a empresa, né, a Netflix largou a mão dela. Então parece que eles nem estão falando diretamente com ela, estão falando só através ali do assessor. Então assim, tipo, realmente soltaram a mão dela. Sendo que assim, gente, as falas da Sofia foram muito problemáticas, sim, só que o filme em si já estava sendo problematizado muito antes disso. Claro que ele estava sendo premiado também, mas ele já estava sofrendo uma certa rejeição antes. Então, assim, não faz sentido terem jogado toda a culpa para cima somente dela, porque o próprio diretor do filme falou coisas absurdas e é o que eu falei. Ele falou, nossa, coisas ridículas e não sofreu nem 1% do que a Carla tá sofrendo. Mas enfim, já vou aproveitar aqui para entrar na parte de vencedores, porque se tem uma coisa que Emília Pérez não foi vencedor, né? O filme estava indicado em 13 categorias, é um dos filmes com mais indicações da história do Oscar e eles só levaram 2 estatuetas. Sério, gente, que humilhação. Então, um dos prêmios que eles levaram foi o de melhor atriz coadjuvante, né? A Zoe Saldanha levou, e o que aconteceu depois de toda essa polêmica com a Carla Sofia foi que eles passaram o marketing todo pra Zoe Saldanha, né? Então, tipo, ela que passou a carregar o filme nessa etapa final e aí ela ganhou o prêmio. E também eles levaram o de melhor canção original. E aqui uma coisa que fica muito clara é que, assim, a gente já sabia, mas que é engraçado notar, né? É que como que o Oscar não é realmente sobre qualidade, sabe? Não é qual é o melhor filme, a melhor atuação. Não, é sobre campanha. Qual filme, qual ator que teve ali a melhor campanha durante essa corrida. Porque Emília Pérez veio ganhando várias premiações nessa temporada, né? A maioria que já tinha sido votada antes da polêmica. Então eles eram favoritos, tanto que estavam com 13 indicações, eram favoritos para ganhar a maioria ali, sim. Só que depois das polêmicas a gente teve esse resultado, né? De 2 prêmios só que eles levaram. Então fica muito claro que não é sobre qualidade, porque se fosse sobre qualidade, o mais óbvio era que eles levassem muito mais prêmios, já que era o que estava acontecendo, né, nas outras premiações. Mas não, é uma premiação muito mais ali sobre campanha, sobre status, sobre a trajetória, sobre investimento, lobby, né, enfim. E outra coisa que eu queria destacar é que a Zoe foi questionada sobre toda a polêmica envolvendo o filme ali no final, né, na coletiva de imprensa. E, nossa, era melhor ela ter ficado calada, porque questionaram sobre as polêmicas, não só da Carla Sofia, mas do próprio filme mesmo, né? De ser um filme que retrata um contexto da sociedade mexicana, mas que foi gravado em Paris por um diretor francês, que tinha poucos mexicanos no elenco, né? Enfim, toda essa questão. E o que ela falou era realmente melhor ela não ter respondido nada, porque pra mim ficou mais feio ainda. First of all, I'm very, very sorry that you and so many Mexicans felt offended. That was never our intention. We spoke and we came from a place of love, and I will stand by that.
I don't share your opinion. For me, the heart of this movie was not Mexico. We weren't making a film about a country. We were making a film about 4 women. Yes. And these women could have been Russian, could have been Dominican, could have been black from Detroit, could have been from Israel, could have been from Gaza. And these women are still very universal women that are struggling every day at trying to survive systemic oppression and trying to find their most authentic voices. Só que assim, não adianta falar que era um filme sobre as mulheres e tal, porque o contexto todo da história tem muito a ver com o México, né? Tem a parte ali, a questão do narcotráfico e tal. Então, assim, não é como se o país que o filme acontece, né, que é retratado, fosse diferente. Não, o país faz parte da história. Então, assim... era melhor eu não ter falado nada. Mas o que me conforta é isso, que o filme só levou 2 estatuetas das 13 e não levou melhor filme estrangeiro, porque fomos nós que ganhamos. Ainda Estou Aqui fez história, se tornando o primeiro filme brasileiro ganhador de Oscar. Gente, que momento, que sabor. E, gente, na hora do anúncio eu tava tão nervosa, eu tava confiante, porque a nossa campanha foi muito bonita. O filme ganhou muita notoriedade nesse último mês, né? Então, assim, tava confiante, mas tava com medo também. E aí, na hora que foram anunciar, até esqueci quem que foi anunciar, mas enfim, quando ela começa a falar, dava pra perceber que ela ia falar I'm still here, e meu Deus, que momento icônico. Uma coisa que eu tava bem confiante é que pelo menos um dos 3 prêmios a gente ia ganhar, e eu tava mais confiante no de filme internacional mesmo. Fiquei muito feliz e depois fiquei muito triste, porque eu sabia que as chances eram, assim, confusas, complicadas da Fernanda ganhar, mas eu tinha muita esperança também, e aí não veio. Não só não veio, como, gente, ela perdeu pra Mike Madison. Não só ela, como a Demi Moore, sabe? E aí não vou entrar muito na questão do filme, porque eu não assisti a Nora ainda. Então, não tem como falar. Eu vi muita gente falando mal do filme por conta, tipo, do roteiro, da história ser sobre uma prostituta, e eu achei uns comentários muito machistas, tá? Acho que, tipo, a história ser sobre uma prostituta não diminui o filme. Então, assim, acho que isso não é um argumento. Mas não posso falar sobre a atuação da Mike, porque eu não assisti o filme realmente. Mas mesmo sem assistir, eu tenho certeza que a Fernanda e a Demi Moore mereciam muito mais. Só que apesar de eu achar que as duas mereciam mais, eu sei também que a Mike Madison estava mais cotada ali para ganhar o Oscar, porque nessa temporada, né, de premiações, as premiações mais importantes, ela que foi ganhando mais ali. A Demi Moore ganhou algumas, mas a Mike Madison que estava ali na frente. E também tem a questão que eu vi muita gente comentando no Twitter, que ela é a vencedora perfeita, né? Porque nessa categoria a gente tinha uma mulher preta, uma mulher trans, uma mulher latina, uma mulher com mais de 60 anos e ela que é uma jovem branca, né, americana, de 25 anos. Então, assim, ela era a vencedora padrão perfeita para a categoria. E tem se falado muito também sobre isso, né? Sobre como essa vitória da Mike Madison mostra justamente o ponto de a substância, né? Toda essa questão de etarismo e tudo mais na indústria. E o que eu fico mais triste, assim, é que, igual eu falei, não vi o filme, mas não me parece, pelos trechos que eu vi, que ela teve uma atuação ruim, sabe? Então, eu acredito que ela merecia, sim. Acredito que a Fernanda e a Demi mereciam mais, mas acredito que ela também merecia. Só que o que eu fico triste é que a Fernanda Torres, gente, ela não vai ser indicada de novo, assim, só se for um grande milagre. Na verdade, para o Brasil ter uma nova indicação, pode ser que demore muitos anos, igual aconteceu para a gente ter essa nova indicação agora da Fernanda Torres, depois da mãe dela, né? Assim como a Demi Moore. Será que ela vai ter outra oportunidade de ser indicada novamente ao Oscar? Será que ela vai ter essa chance? Será que ela vai ganhar? Então, eu fiquei pesando muito isso. Tipo, a Mike Madison tá no começo da carreira, parece que foi o segundo filme dela, e aí ela já ganhou o Oscar, enquanto as outras estão aí numa longa trajetória e não tiveram esse reconhecimento. Então eu acho sim que tanto a Fernanda quanto a Demi Moore foram roubadas nessa categoria, mas como eu falei, não é uma premiação sobre qualidade, né? É muito sobre campanha, sobre o padrão, sobre quem eles querem que vença. Então eu acho que é importante também, a gente vai, claro, ficar triste porque a Fernanda não ganhou, mas não vamos deixar isso ofuscar
um momento icônico que é a vitória, né, do filme como o melhor filme estrangeiro. Essa vitória de Ainda Estou Aqui é muito importante para o cinema brasileiro em si, né, tipo, para as produções brasileiras ganharem mais visibilidade, tipo, muita gente assistindo alguma coisa do Brasil pela primeira vez e vendo a qualidade e tudo mais, mas eu acho que tem uma importância muito maior por conta da história, gente. Não é um filme qualquer, é um filme sobre a história do Brasil, sobre a nossa história, uma história que agora o mundo inteiro praticamente conhece, e sendo que antes ninguém nem sabia, as pessoas nem sabiam que o Brasil tinha passado por uma ditadura, e agora o mundo inteiro sabe disso. Para finalizar, vamos falar de mais uma brasileira que estava lá no Oscar, que foi a Bruna Marquezine. Do nada ela brotou lá, e aí eu queria comentar que eu vi muita gente falando que ela comprou o ingresso, tipo, o que ela tá fazendo lá, ela não merece. Só que, gente, aceitem que ela é internacional, ela foi convidada pela academia para estar lá e estava belíssima com aquele vestido bege, off-white, nossa, assim, elegantérrima. Depois ela usou um outro vestido preto, lindíssimo, com cabelo preso, nossa, maravilhosa demais. Agora, para finalizar mesmo, uma fofoca fresquinha, que eu tô, assim, incrédula, porque algumas pessoas começaram a sentir falta da publicação falando sobre a vitória da Mike Madison, né, na categoria de melhor atriz, lá no feed do Instagram da academia, né, do Oscar. Então o povo ficou assim, ué, não teve essa publicação? Só que não, o que aconteceu é que aparentemente eles privaram essa publicação do povo brasileiro. Então, tipo, quem tem um Instagram registrado no Brasil não consegue ver esse post, mas ele tá lá. Então, quem é dos Estados Unidos, de outros países, consegue ver e a gente não. Isso provavelmente por conta da repercussão, né? Tipo, eles sabem que a Fernanda teve toda essa comoção no Brasil, né? E que aí poderia gerar vários comentários de hate. Parece que a Mike Madison nem tem Instagram, mas enfim, eu achei ridículo demais. E eles foram muito ingênuos, porque é agora que o brasileiro vai lá fazer o inferno mesmo no Instagram. Vão arrumar, vão entrar com VPN, vão entrar nos outros posts e vão comentar, fazer daquilo ali um inferno, gente. Foram muito burros. Bom, gente, então é isso. Era sobre isso que eu queria falar, sobre essas fofoquinhas mesmo. Se vocês queriam um conteúdo mais relevante, não é aqui. Porque esse ano foi um grande fracasso para assistir os filmes do Oscar, tá? Geralmente eu gosto de assistir certinho, pelo menos os indicados ao melhor filme, mas esse ano, nossa, assim, fui péssima. Então eu vou assistir ainda, quero assistir, tô doida pra ver Conclave, vou assistir em breve, mas por enquanto não sou capaz de opinar isso, que era o que eu era capaz de trazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, e quem gostou então deixa seu like, se inscreve no canal, toca o sininho das notificações. Beijo e até a próxima.